Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre sistema de crenças e pensamentos que geram a ansiedade. Como que os nossos pensamentos, aquilo que a gente acredita, os nossos valores, podem nos conduzir para aumentar os sintomas da ansiedade ou também para nos livrar deles. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui é um espaço para você ter mais saúde, disposição, eliminar a ansiedade, a depressão e ter mais qualidade de vida. Você sabe que o seu comentário aqui é muito importante, então deixe seu comentário aqui porque ajuda muitas pessoas e a gente pode fazer essa comunidade onde uns apoiam os outros. E se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. Bem-vindo ao canal. As palavras e combinações de palavras que você diz a si mesmo desempenham um papel aí fundamental no tipo de pessoa que você se torna. Essas mensagens de pensamentos constroem a sua personalidade e o seu caráter, o seu jeito de ser. E a sua personalidade e seu caráter formam o seu autoconhecimento, a noção pessoal de quem você pensa que é. Esse autoconceito é uma construção dos rótulos que usamos constantemente para descrever a nós mesmos. Então, se eu sou uma pessoa mais calma, ou mais tranquila, ou mais batalhadora, ou determinada, se eu acredito no meu sucesso, ou se por outro lado eu falo, eu sou muito ansioso, eu sou meio nervoso, eu sou assim mesmo, irritadiço. Essas palavras, essas crenças, elas vão construir um jeito ou saudável ou não saudável de ser, e isso é fundamental para a gente entender como que os mecanismos da ansiedade atuam no nosso corpo. Então, sua personalidade ela incorpora um sistema de crenças. E esse autoconceito ele é filtrado pelo reflexo desse seu sistema de crenças. Então, você imagina o seguinte, olha, é como se fosse um computador ali, o hardware e o software. Se você tem ali o Windows no seu computador, ele vai desenvolver uma série de comportamentos para você, não é? Vai abrir janelas e portas e vai fechar também janelas. O Windows é feito de janelas. Windows em inglês quer dizer janelas, não é isso? Então, o sistema, lembra, você seria o computador e o Windows o seu sistema de crenças operacional, que faz com que você trabalhe aí do jeito que você trabalha. Por isso que é tão importante a gente cuidar das nossas crenças e mudar o sistema operacional. De repente você abandona o Windows e começa a usar uma plataforma mais livre. Então existe aí uma cadeia de conceitos que estruturam o nosso sistema de crenças. E uma primeira rede de possibilidades são os nossos valores. Aquilo que a gente acredita que é bom e é mal, o que é certo, o que é errado. Os valores são centrais para os nossos pensamentos, nossos comportamentos, nossos conceitos de nós mesmos. Então, esses valores são tão centrais para quem somos que eles são difíceis de isolar, de identificar e de mudar. Então, por exemplo, se você tem um valor assim, olha, assassinato é errado, o assassinato é ruim. Os valores, muitas vezes, nos são ensinados por nossas primeiras relações interpessoais, nossos pais, aqueles que nos criam, aqueles que têm autoridade sobre nós, professores, e até mesmo nós herdamos valores dos nossos antepassados, dos avós, dos pais de seus pais, dos avós de seus pais, não é? De uma cultura, de uma cidade que você vive. Então tem pessoas que são do sul do Brasil que têm valores diferentes. Eu que sou de Belo Horizonte, do sudeste de Minas Gerais, cercado por montanhas, nós temos valores específicos aqui. O nordeste, o norte, o centro-oeste, cada região do Brasil existem aí culturas que fazem com que você forme o seu valor, o seu jeito de ser, de pensar e de agir. É claro que nós podemos sempre mudar os nossos valores e aprender novos valores, mas existem alguns enraizados em nós mesmos que às vezes é muito difícil mudar e às vezes nós não identificamos quais são esses valores. E nesse sentido, nós podemos acessá-los, compreendê-los e aí sabemos quem nós somos. Tem coisas que você descobre depois de muito tempo, você fala, nossa, isso não sabia que era um valor para mim. Não é? E aí você vê que era um valor e que como que isso interfere na sua vida. Não é? Por exemplo, se valor para você é estar sempre bem vestido, não é? Então você tem uma boa aparência, isso você vai carregar para a sua vida. Se do contrário não, quer dizer, você de repente está livre mais no seu vestir, isso também é um valor que vai construir as suas relações interpessoais. E o segundo núcleo aí dessas crenças e pensamentos, dessa estrutura da nossa personalidade, são as crenças. As crenças são as formas como nós estruturamos a realidade em termos de verdadeiro ou falso.
As crenças também são centrais para os nossos pensamentos, nossos comportamentos e os conceitos de nós mesmos. Então, por serem tão centrais para quem somos, embora ainda sejam difíceis de isolar, identificar e mudar, não são tão difíceis de desvincular dos valores. Por exemplo, a gente pode ter uma crença assim: meu cônjuge, né, me ama. Isso é verdade. Então você acredita que o seu marido, a sua esposa, eles te amam, né? E isso, para você, você acredita que é verdade, né? Ou você pode acreditar o contrário: minha esposa, meu marido, meu cônjuge não me amam. E isso também é verdade. Ou isso não é verdade, eles me amam. Quer dizer, baseado naquele valor ali, o amor para você é um valor importante na relação, não é? Num casamento, ele que alimenta a sua vida, então você vai investir todo o seu tempo para ter uma relação amorosa bacana. E você vai acreditar ou não que seu marido e sua esposa te amam, e isso pode ser verdade. E essas crenças são aprendidas através da experiência pessoal, quer dizer, a experiência pessoal anterior. Elas são frequentemente determinadas por nossa percepção da vida, com base nas mensagens que dizemos ou pensamos para nós mesmos. Então você pode, por exemplo, estar num casamento e o amor para você é um valor, e a crença que você tem é: o meu cônjuge me ama, e isso é verdade. E você fala isso para você: olha, eu vejo como ele me trata ou ela me trata, as palavras que são ditas para mim, sempre nas datas importantes ele está presente, nós temos nossos filhos ou não, ele está sempre me apoiando, ela está sempre me apoiando. Eu consegui muitas coisas na vida em função desse apoio do meu cônjuge, do meu marido, da minha esposa. Quer dizer, você começa falando para você uma série de pensamentos que certificam as suas crenças e os seus valores. As crenças, elas são às vezes difíceis de identificar, porque você não sabe exatamente naquilo que você acredita às vezes. Elas são difíceis de mudar, mas elas podem ser aprendidas e mudadas a qualquer momento das nossas vidas. A gente está o tempo todo aprendendo e se desenvolvendo. Um terceiro núcleo que forma esse nosso jeito de ser, essa nossa personalidade, são as atitudes. As atitudes são preferências, aquilo que você gosta de fazer, de ser, predisposições aprendidas para você responder favoravelmente ou desfavoravelmente a algo. Então, você tem uma atitude diante do seu casamento, diante do seu trabalho, uma atitude de trabalhar mais, de ser produtivo, de acreditar que as coisas vão fluir cada vez mais. Essas atitudes refletem o que nós gostamos ou o que nós não gostamos. Então, se eu gosto de estar com uma pessoa, eu vou continuar estando com ela. Se eu gosto daquele meu trabalho, eu vou acreditar que ele vai ser útil para mim, eu vou ter uma atitude de trabalhar da melhor forma possível para com ele. Então, por exemplo, eu posso gostar de iogurte gelado, de chocolate, e você pode não gostar. Simplesmente minha preferência é diferente da sua. Não é nem certo nem errado, nem verdadeiro ou falso. São diferenças. Então essas atitudes, elas são aprendidas também a partir da experiência pessoal. Elas são facilmente identificadas e alteradas. O nosso sistema de crenças, querido, é um sistema de memória interna. Ele vai categorizar automaticamente verdades pessoais internalizadas sobre certo ou errado, bom ou ruim, verdadeiro ou falso, e o que aqui a gente gosta ou não gosta. Quer dizer, então eu vou ter aí o que é errado para mim, o que é bom ou ruim, os valores que eu tenho, não é? Roubar é errado, né? Ter uma vida honesta é bom, são os valores. Isso é verdadeiro ou falso? Eu estou num trabalho que eu gosto desse trabalho, então isso é verdadeiro, não é uma crença que eu tenho. Ou uma atitude: eu gosto dele, sim, com certeza, desse trabalho, e eu vou fazer o melhor que eu posso para ele. E aí eu vou ter uma atitude de cada vez melhorar isso. Então esse sistema de... Um outro exemplo: você tem aí uma pessoa que de repente foi criada pelos pais e falaram assim: olha, bater em alguém é ruim, é mal, bater em alguém é errado. A pessoa cresce com essa ideia e é uma coisa ruim de fazer. E esse internalizado, né, essa afirmação, ela coloca automaticamente os valores. Você acha que é errado, os seus valores bater em alguém, não é legal. Então, um pouco mais tarde, os pais aí dessa pessoa vão falar o seguinte: olha, para não tocar no fogão quente, porque eles podem estar quentes. E aí, se estiver quente, você vai queimar. Então você, que não tinha experiência prévia com esse conceito de queimar, ouviu essa mensagem, mas porque não achava que era muito importante, você não fez questão de lembrar disso e você não internalizou. Então, um dia, quando você estava no fogão, você queimou os seus dedos ali porque estava quente. Então, a experiência ali te ensinou de que aquele fogão quente queima a mão. E aí você realmente descobre que dói tocar um fogão quente. Isso é verdade para você. E aí eu não vou fazer isso novamente. Então, aí ele internalizou
essa mensagem automática. Ou quando você é criança, você ganha uma maçã, você come a maçã e fala, nossa, eu gosto de maçã. Então isso foi internalizado automaticamente, uma atitude sua, arquivada na sua memória, que você gosta dessa fruta específica. Então essa ilustração ela mostra que nós temos 3 experiências aqui. As mensagens que alguém diz para você, e aí contribui para você entender que, por exemplo, bater em alguém ruim é um valor que você recebeu, ou uma experiência que você teve, se você pôs a mão no fogão quente e viveu aquela experiência ali que queimou você, então você acreditou que o fogão quente queima a mão. E uma terceira atitude que é quando você gosta de alguma coisa, de uma fruta, você tem uma atitude que é eu gosto dessa fruta e eu vou comer ela mais. Então, a partir do que nos é ensinado, das experiências que nós temos, daquilo que eu gosto, que eu experiencio, eu vou arquitetando e criando as minhas crenças, não é? E à medida que eu experimento isso, em alguma coisa que eu acredito, vira uma verdade pessoal. E essa verdade pessoal, ela vai ser a forma como eu vou conduzir a minha vida e eu vou acreditar que é o melhor para mim. Então você programa seu sistema de crenças com base nas suas experiências pessoais, no que é dito para você, no que você pensa sobre si mesmo e sobre os outros e sobre o mundo. E aí é fundamental que como que isso se dá? É uma combinação de palavras. Quando você fala assim, olha, encostar a mão no fogão quente me queima, me queimou. Eu guardei essa experiência. Então, você só decodifica ou conhece a experiência através da palavra, que são pensamentos também que você expressa através da sua linguagem. E isso você fala para você, olha, não vou encostar no fogão quente porque eu vou queimar minha mão, e aí eu me afasto. Então tudo que você pensa intencionalmente é influenciado por esse jeito que você programou, né? Então o sistema de crenças, o sistema aí, esse operacional, ele não é apenas um repositório de informações, ele conduz os seus comportamentos, porque tudo que você pensa e faz é filtrado através desse sistema de crenças e de comportamentos. E aí que nós podemos entender que, de repente, o que você está sentindo, o incômodo, talvez a sua ansiedade, ela muitas vezes está causada porque há um abalo nesse seu sistema de crença. Por exemplo, você pode estar num trabalho que você não gosta e está fazendo esse trabalho, gerando aí uma série de conflitos internos, criando uma tensão interna e gerando para você mais ansiedade. Ou você pode estar também tendo um conflito familiar porque de repente o seu cônjuge, marido ou esposa acreditam em coisas que você não acredita. E aí são valores diferentes, ou são crenças diferentes, ou atitudes diferentes. E isso dá um conflito interno em você e a raiz muitas vezes da sua ansiedade está localizada aí. Porque você está falando para você, olha, essa relação, esse trabalho, essas amizades, essa situação que eu estou vivendo, ela não está legal. E isso está me gerando um desconforto interno muito grande. Então tudo que a gente escolhe interiorizar na nossa memória, nas nossas experiências, vai se tornar um mecanismo de filtragem daquilo que nos afeta, o nosso comportamento, os nossos pensamentos e nossas ações. Essa qualidade do que nós acreditamos, ela é muitas vezes influenciada pela forma que a gente foi educado, né? Pela família que a gente tem, pela forma de interagir com as pessoas, como a gente desenvolveu a nossa experiência ao longo da vida. E isso é preciso entender que isso traz saúde ou pode trazer um adoecimento, como no caso da ansiedade. E os pensamentos são essas mensagens que o tempo todo estão chegando até nós, que nós falamos para nós mesmos, e muitas vezes são aí como se fosse um diálogo interno, um alto-falar. E esse discurso interno, ele pode ser simples, uma palavra, amor, carinho, afeto, não é? Ou uma frase inteira, eu quero ser amado, ou eu não sou amado, ou um diálogo complexo entre você mesmo. Nossa, ontem aquela experiência que eu tive no passado, eu lembrei dela e não foi legal porque eu sofri muito com aquela situação. Às vezes a minha situação com o meu casamento, o meu trabalho, ou minha família, os meus filhos, ou os meus amigos, ou onde eu estudei, ou tudo que eu estou fazendo, ou a pandemia que nós estamos vivendo. Então os pensamentos, à medida que você acumula e são falados para você, eles podem trazer benefícios ou prejuízos. E esses pensamentos são gerados aí voluntariamente, né? Uma coisa você quer pensar sobre eles, ou eles são gerados também automaticamente, a partir desses valores e crenças, atitudes e memórias aprendidas. A maioria dos pensamentos restantes. E são também involuntários, gerados de nosso corpo físico, como por exemplo, um aumento ou diminuição dos níveis hormonais, doenças ou fadiga. Aí que mora o perigo, né, querido? Quando você tem problema médico, uma condição médica, orgânica, por exemplo, também os pensamentos vão ser alterados por aí e também por forças espirituais, né? Alguns pensamentos aí de como você pode
o que vai acontecer depois da morte. E dependendo da sua religião, você vai seguir caminhos aí específicos, cada um com a sua religiosidade. E aí é isso que a gente precisa tratar, ou seja, o cerne, o coração do tratamento da ansiedade, ele se baseia em conseguir entender quais são os meus valores, quais são as minhas crenças, quais são as minhas atitudes e os pensamentos decorrentes desse conjunto de elementos que formam a minha personalidade. E pode ser que haja um conflito aí que eu estou vivendo e esse conflito está gerando uma série de dores, de sofrimentos. Lembra, querido, da música que Elis Regina canta, Como os Nossos Pais, né, do Belchior? Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina, não é isso? Porque nós somos aí como os nossos pais, nós herdamos muito do que os nossos pais nos ensinaram. E aí, às vezes, mudar isso não é fácil, porque a gente sente que como se estivesse afastando os nossos pais. Existem valores ali, crenças, pensamentos, que eles são muito enraizados e eles nos construíram. E às vezes esses pensamentos, essas crenças, precisam ser mudadas. Mas aí dá um medo de falar assim, olha meu Deus, mas eu não vou ser mais a mesma pessoa, eu não vou ser mais o filho dos meus pais, eu vou ser uma pessoa diferente. E isso realmente não é muito fácil de lidar. Mas tem algumas coisas que são importantes, assim, o jeito talvez que você aprendeu de preocupar-se com os perigos da vida, que talvez você tenha aprendido ali na educação dos seus pais, era um valor que você pensou, aquele valor que eu sempre falo aqui, a pessoa às vezes ela pensa assim, olha, eu acredito que se eu não ficar ansioso, eu não vou conseguir buscar uma solução para minha vida. Eu preciso me preocupar, porque senão eu não me defendo. Então eu não vou sobreviver. E isso muitas vezes por um lado é certo, mas lembra, o excesso de preocupação, o excesso de pensamentos mais destrutivos, ele realmente é o coração aí das causas da ansiedade. Então muitas vezes você talvez não precise deixar de tudo que você é. Claro que não. Isso é nem impossível até também, não é? Você é o que você é, mas a ansiedade não te define, suas preocupações não te definem, seus pensamentos também não te definem. São aprendizados que você vai tendo e você pode transformar para você ter mais saúde, disposição e se livrar dos sintomas da ansiedade a longo prazo. Os pensamentos gerados voluntariamente, aquele que você fala assim, olha, eu vou pensar em como construir uma casa, eu vou pensar no que eu vou estudar, vou pensar nos meus trabalhos, vou pensar nos meus clientes, vou pensar nos meus familiares. Isso é uma vontade que você tem, não é? Esses pensamentos aí que você voluntariamente gerou, ele ocorre como a gente escolhe, quando a gente escolhe especificamente sobre o que a gente quer pensar. Não, eu quero pensar sobre o que eu vou comer hoje. Né? Eu vou fazer um almoço, eu vou comer fora. Então a gente avalia o que eu tenho na geladeira ou o que eu vou comer em um lugar. E aí eu chego a uma opinião e essa sobre alguma coisa que vai acontecer externamente ou internamente. Eu decido internamente, olha, hoje eu vou sair para comer fora ou hoje eu vou fazer minha comida. E aí a gente forma esse pensamento e eu falo em voz alta. Ah, não, hoje eu vou fazer esse feijão tropeiro aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, que é um prato que eu adoro, não é? Porque eu faço essa decisão. Ou também quando eu interpreto alguma coisa que alguém falou. Aí que mora o perigo. Às vezes alguém chega para você com uma opinião e você fala assim, nossa, essa pessoa não gosta de mim. Ela falou aquilo ali, quer dizer, você construiu o seu pensamento a partir de uma percepção que muitas vezes ela não é mais correta. E isso gera em você uma ansiedade. Então, esses são alguns exemplos de como a gente gera esses pensamentos aí. Agora, por exemplo, se alguém te perguntar, o que fez você em suas férias? Provavelmente você vai falar, olha, eu viajei para tal lugar, eu não viajei, fiquei em casa, ou nessa pandemia eu não pude sair, não pude viajar. E aí você lembra, né? Você revisa mentalmente e resume a experiência, o pensamento que você queria dizer e depois você fez uma escolha para dizer. Né? Então você pode pensar assim, olha, eu não viajei ou eu viajei para tal lugar, para a praia, e aí você lembra ali da praia e você escolhe, olha, eu vou falar daquela praia que eu fui, daquela experiência, nossa, foi uma delícia, o mar estava quente, gostoso, foi muito agradável. Veja, você reviveu a memória e você escolheu falar sobre ela, voluntariamente. Então, você pode ter querido escrever tudo que você fez, ou você pode ter querido compartilhar apenas um pouco. De qualquer forma, você decide intencionalmente o que você quer dizer ou não. Então, pensar nessa escolha e depois dizer em voz alta fez com que você gerasse intencionalmente processos de pensamento. E é isso que nós precisamos cuidar no trato da ansiedade. Gerar pensamentos e palavras e expressões mais saudáveis,
Muitas vezes a gente fala, nossa, eu vou morrer, essa dor no peito aqui está me matando, eu não aguento mais viver isso, eu acho que eu estou com um problema muito grave. Quer dizer, quando você constrói essa realidade a partir do pensamento, da sua percepção, da sua palavra, os sintomas da ansiedade, eles aumentam mais. Então, o que você queria pensar voluntariamente se enquadra nessa categoria de pensamentos gerados voluntariamente. Agora, existem pensamentos que são automáticos, eles estão ali, aparecem de repente, de acordo com seus valores, suas crenças, suas atitudes e as suas memórias aprendidas. Esses pensamentos gerados automaticamente, eles são a segunda maior porcentagem de experimentos e de pensamentos que a gente experimenta. Esses tipos de pensamentos são aqueles que aparecem involuntariamente, como se fossem de segunda natureza. Esses são os pensamentos sobre os quais nós não tomamos uma decisão consciente para pensar, porque aparecem automaticamente. Uma grande parte da nossa vida é nesses pensamentos automáticos. Então, quanto mais pensamos em alguma coisa, mais provável que ela seja automaticamente reproduzida quando circunstâncias semelhantes acontecem. Então, a repetição, o reforço, elas vão desempenhar um papel muito importante na nossa capacidade de lembrar e às vezes desempenham um papel na capacidade do cérebro de produzir e reproduzir uma informação aprendida. Então, a prática faz a perfeição no caso do pensamento também, não é? Então, com certeza, esses pensamentos que você tem, eles vêm de uma prática que você vai aprendendo ao longo do tempo, através das suas experiências, das suas repetições. E aí a gente, como adulto, nós vamos, na maioria das vezes, rapidamente aprendendo experiências ao longo da vida e acumulando essas experiências. E é aí que mora o perigo ou a nossa salvação. A partir do momento que eu repito, muitas vezes, que os sintomas da ansiedade, eles não têm cura, não têm tratamento, ou à medida que eu preocupo, olha, eu preciso me preocupar para eu poder lutar para a minha sobrevivência, ou a forma como eu estou vivendo é insuportável, quer dizer, pensamentos que eu vou criando ali, que são crenças, valores, que são muito difíceis e que trazem mais falta de saúde do que bem-estar e saúde. Então, quando a gente fala alguma coisa repetidamente, isso se torna automático e a gente às vezes nem vê que está falando. E é disso que a gente precisa cuidar. Esses pensamentos automáticos, que muitas vezes são geradores de mal-estar e dos sintomas da ansiedade, porque você internaliza aí um conceito e muitas vezes esse conceito ele não é saudável, não é? Ele é muito mais distorcido, uma percepção equivocada. Quando você fala para você, olha, eu não sou digno de ser amado, eu acho que as pessoas não gostam de mim, eu acho que as pessoas me rejeitam, eu não estou sendo aceito. Esse medo de ser abandonado, o medo de ser rejeitado, isso é muito forte e acaba gerando muitos sintomas da ansiedade. E muitas vezes nós temos pensamentos também gerados a partir das nossas sensações e emoções. Então, lembra, os hormônios da ansiedade estão aí atuando e tirando você muitas vezes do seu equilíbrio e trazendo pensamentos de fadiga, de cansaço, um estresse muito grande. Então, muitas vezes você experimenta aí momentos depressivos, pensamentos mais negativos, pensamentos mais de cansaço, de fadiga, em função desse cansaço do seu metabolismo e o seu corpo está produzindo também. Quando os hormônios do estresse estão altos, como o cortisol, ele vai desconfigurar muito os seus pensamentos, desequilibrá-los muito. Então, vão trazer mais pensamentos destrutivos, catastróficos, aqueles que você não espera, que são automáticos e não são saudáveis para você. Então, querido, nós precisamos cuidar desse conjunto de crenças, de valores, de atitudes, de pensamentos voluntários e involuntários, porque esse conjunto de fatores ele vai interferir na minha saúde, no bem-estar e no tratamento da ansiedade. Por isso que eu sempre falo que a ansiedade ela demanda um tempo para ser tratada. Você não muda o seu conjunto de crenças, de valores, de atitudes e de pensamentos automáticos negativos de um dia para o outro. É uma nova construção, uma nova atitude diante da vida, um novo comportamento, novos valores. Você precisa acreditar que você vai ficar livre da ansiedade e não que você está preso numa doença. Então, nós precisamos trabalhar os nossos pensamentos, nossas crenças, nossos valores em prol de uma saúde, um tipo de estrutura de pensamento que me leve numa direção de acreditar que eu vou vencer a ansiedade, que eu vou melhorar, que a longo prazo eu posso tratar e realmente ter resultados positivos e me livre dos sintomas da ansiedade. E se eu acredito cada vez mais nisso, eu vou construindo um caminho de tratamento e de melhora, passo a passo, cada dia, melhora um pouquinho. Então, para a gente recordar informações e experiências de respostas de medo, você aprendeu, internalizou
e foi isso, muitas vezes, aprendeu mais rápido e mais fácil, porque o cérebro, muitas vezes, ele anexa mais coisas ruins, mais negativas primeiro. Isso tem uma cola maior no cérebro, e é preciso ter um esforço para mudar isso ao longo do tempo. E a nossa memória é construída a partir das coisas que nós dissemos a nós mesmos. Então não é muito do que aconteceu lá atrás, mas na verdade como você conta essa história do que aconteceu. E você pode mudar o passado, sim, mudando como você conta a sua história sobre esse passado. Então nossos medos são aprendidos. Nós aprendemos nossos medos à medida que nós vivemos e experimentamos a vida. O pensamento, ele é a forma como nós pensamos sobre nós mesmos e vão moldar a nossa realidade. Esses pensamentos podem ser E esses pensamentos podem ser voluntários. Você pode mudar a forma como você acredita, como você pensa, os seus valores, a partir de novos aprendizados e novas transformações. E não você ficar muitas vezes preso ou vítima ou sendo usado por pensamentos automáticos que não refletem a sua realidade mais saudável, não é? E aí você pode estar realmente tendo aí mais sintomas da ansiedade porque os seus pensamentos estão presos naquelas preocupações antigas, os seus medos e até tendo mudanças hormonais, de fadiga, de cansaço, uma condição médica que vai gerar mais pensamentos involuntários negativos e que vão diminuir a sua saúde como um todo. E esses pensamentos que não são saudáveis, esses medos aí exagerados, esses pensamentos mais catastróficos, eles estão na raiz do transtorno da ansiedade. E a substituição desses comportamentos insalubres, não saudáveis, por comportamentos saudáveis, vai eliminar a ansiedade como transtorno, diminuindo as sensações e sintomas. E é isso que nós precisamos trabalhar para que você possa cada vez mais se sentir mais saudável e bem disposto. Comente aqui quais são suas crenças, a sua forma de vida, seus valores, as suas opiniões, aquilo que você acredita, como seus pensamentos têm te ajudado ou têm te atrapalhado diante desses sintomas da ansiedade. E se você ainda não assina o meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações. Eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as nossas lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas. Bem-vindo ao canal.